Sabe aquele tipo de pessoa que não faz despedidas? Ela não grita, não implora, não ameaça ir embora. Ela apenas observa, acumula e, quando decide, simplesmente vai embora. Um dia ela está ali, no grupo, na família, no relacionamento. No outro, silêncio. Sem bloqueios dramáticos, sem texto gigante explicando sentimento, sem cena, apenas a ausência. E o mais desconcertante, ela não parece arrependida, parece resolvida, como se já tivesse ido embora muito antes de alguém perceber. Esse tipo de corte não começa no momento da saída, ele começa muito antes, em pequenas coisas que quase ninguém viu, em sentimentos que ela nunca disse, em limites que foram ultrapassados mais de uma vez. E talvez o mais inquietante de tudo seja: quem corta relações com todo mundo quase nunca faz isso por impulso, faz por sobrevivência. Mas para sobreviver de que exatamente? Essa é a parte que quase ninguém pergunta. Se você olhar com atenção, essa pessoa quase nunca corta na primeira decepção. Ela avisa, mas ela avisa do jeito dela. Fica mais quieta, responde mais curto, para de compartilhar algumas coisas pessoais, começa a observar mais do que falar. E isso é bem sutil. É tão sutil que a maioria das pessoas não percebe. Ela testa, dá pequenas chances invisíveis, espera que alguém note essa mudança, mas quase ninguém nota. E aí acontece uma coisa curiosa. Por fora parece frieza, mas por dentro é apenas exaustão, porque essa pessoa geralmente já tentou se explicar antes, mas em algum momento da vida, em algum momento, ela aprendeu uma regra: explicar demais não adianta. Então, ela muda a estratégia. Ao invés de discutir, ela se prepara para sair. Ao invés de pedir, ela apenas observa. E quando finalmente corta, para ela, já acabou há muito tempo. Mas aqui começa o padrão que quase ninguém percebe. Quem corta relações com todos, normalmente não confia que conflitos podem ser resolvidos. Por quê? O que faz essa pessoa acreditar que diálogo não funciona? O que aconteceu lá atrás para que desaparecer fosse mais confortável do que ficar e tentar? Ninguém escolhe a solidão como primeira opção, e isso não nasce do nada. Quase sempre isso começa cedo, não necessariamente com um grande trauma. Às vezes, começa com algo bem mais silencioso. Sentir que precisa ser forte demais, por exemplo, que reclamar era exagero, que suas emoções eram dramas, que suas necessidades eram peso. Então, a pessoa aprende uma coisa perigosa: guardar. Guardar frustração, decepção, mágoa. Ela continua presente, continua ajudando, continua ouvindo, mas por dentro ela vai se afastando. E tem um detalhe bem importante aqui: quem corta relações com todo mundo geralmente já ficou tempo demais onde não era visto, já insistiu demais onde não era prioridade, até que alguma coisa muda. Não é um grito, é um esgotamento. Um dia ela percebe que está sempre sendo a parte que entende, a parte que espera, a parte que cede. E começa a surgir uma pergunta silenciosa: quem faz isso por mim? Quando essa pergunta aparece, algo começa a quebrar. E é a partir daí que a lógica interna vira outra. Se eu sempre fico e me machuco, talvez ir embora seja a única forma de me proteger. Só que tem um preço, porque quanto mais ela corta, mais confirma a ideia de que não pode depender de ninguém. E quanto mais confirma isso, mais difícil fica confiar de novo. É um ciclo. Ela se protege, mas se isola, se fortalece, mas endurece. E o pior, por fora, parece autocontrole, mas por dentro é só um medo de reviver o mesmo abandono emocional de antes. Mas abandono de quem? Essa é a parte que muda tudo. A verdade é que quem corta relações com todo mundo raramente está fugindo das pessoas. Ela está fugindo da sensação de não ser escolhido. Em algum momento da vida, às vezes na infância, às vezes nas relações repetidas, essa pessoa aprendeu algo silencioso: se eu não me desligar primeiro, vão me deixar. Então, ela inverte o jogo. Ao invés de correr o risco de ser abandonada, ela abandona. Ao invés de esperar ser ignorada, ela se antecipa. E isso dá uma sensação imediata de poder. Mas o que quase ninguém vê é que cada corte reforça uma crença: eu só estou seguro sozinho.
E quanto mais essa crença cresce, mais difícil se torna permitir que alguém fique, porque ficar exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade, para quem aprendeu a sobreviver emocionalmente, parece ameaça. Então, sim, muitas vezes o corte é sobrevivência, mas também pode ser um reflexo antigo, que continua operando mesmo quando o perigo já não está mais ali. E aqui está o ponto que muda tudo. Cortar pode proteger, mas também pode impedir que você viva relações diferentes das que te feriram. E a pergunta final não é por que eu vou embora? É, estou me protegendo ou estou repetindo? Porque enquanto essa resposta não for encarada, o ciclo sempre vai continuar. E o mais silencioso dos abandonos pode ser aquele que você faz antes mesmo de dar à pessoa a chance de ficar.